Olá pessoal, eu sou o Rodrigo e hoje nós vamos para a nossa 11ª aula sobre estatística descritiva. Temos aqui assuntos já estudados em aulas passadas. Hoje falaremos sobre medidas de posição para dados agrupados em classes. Esse assunto, medidas de posição, nós já estudamos anteriormente, porém foi para dados brutos, foi para dados não agrupados em classes. Hoje a gente vai ver uma outra situação, onde a gente estuda medidas de posição. Então, quando que a gente vai estar estudando medidas de posição para dados agrupados em classes? A gente faz esse estudo quando, por algum motivo, nós não temos o conjunto de dados original. Pode ser que os dados originais foram perdidos, foram apagados, e, embora a gente não tenha em ambos eles, nós podemos ter a tabela de distribuição de frequências e o histograma, que foram os assuntos que nós estudamos na aula passada. E por meio deles, a gente consegue obter aproximações para as medidas de posição dos dados. Então vamos começar vendo como obter a média aritmética dos dados, tendo em mãos o histograma e a tabela de distribuição de frequências dos dados. Nós vamos trabalhar com essa expressão aqui, e a gente vai compreender como ela funciona dentro de um exemplo. Então vamos retomar ao exemplo da aula passada. Na aula passada nós falamos bastante da variável salários dos funcionários da empresa MB. Nós construímos esse histograma. Esse histograma, aliás, ele também veio, a gente construiu ele com base nessa tabela de distribuição de frequências. E aí vem a pergunta: como obter a média aritmética a partir dessas informações aqui? Suponhamos que o conjunto de dados original foi perdido e nós só temos essas informações. Vamos ver. A gente vai fazer uma média ponderada dos pontos médios dos intervalos de classes. O que isso significa? Quem são os pontos médios dos intervalos de classes? As nossas classes estão aqui, e a gente tem os intervalos de classes. A primeira classe vai de 4 a 17, é o primeiro intervalo da primeira classe. A segunda classe, o intervalo dela vai de 7 a 10, e assim sucessivamente. Os pontos médios estão aqui, ponto médio entre 4 e 7. Vai ser para a gente obter esse ponto médio aqui, a gente soma os dois valores dos extremos e divide por 2. Aí 4 mais 7 dividido por 2 vai dar 5,5. O ponto médio desse segundo intervalo é 7 mais 10 dividido por 2, vai dar 8,5. E assim sucessivamente, a gente consegue obter todos esses pontos médios. E a média aritmética do conjunto vai ser uma média ponderada desses valores, onde o peso desses valores vai ser quem? A frequência das classes. Notemos que é razoável, é bem intuitivo a gente usar essa expressão para o cálculo da média aritmética, tendo em mãos o histograma. Por exemplo, essa classe aqui, a gente tem 11 observações nessa classe. Então é razoável o 8,5 receber um peso maior, que no caso vai ser peso 11. Essa classe aqui só tivemos uma observação, então ela fica com peso 1. Então desse modo a gente vai fazer um cálculo que vai nos dar um valor justo para a média do salário dos funcionários. Então temos aqui a expressão, então cada um dos pontos médios, sendo multiplicados pelos respectivos pesos, e embaixo a gente realiza a soma dos pesos. Então, fazendo os cálculos, chegaremos a essa fração que vai dar 11,16 salários mínimos. É o valor médio dos salários dos funcionários, e a gente obteve por meio do histograma. Vamos ver agora como obter a moda do conjunto, a moda do conjunto, onde a gente tem só os valores já agrupados. Para isso a gente vai utilizar a fórmula de Zuber,
que é dada por essa expressão, e aqui a gente tem os significados, né, de cada um dos termos que compõem a expressão. Vamos já trabalhar com essa expressão dentro de um exemplo para a gente entender como que funciona. Então, novamente, vamos trabalhar no exemplo do salário dos funcionários e vamos obter a moda com base somente nessas informações. Então, essa é a expressão da moda, pela fórmula de Zuber, e vamos ver quem são cada um desses termos que compõem a expressão. Esse LMO é o limite inferior da classe modal. Primeiramente, quem é a classe modal? A gente se lembra que moda está associado a valor de maior frequência. Classe modal é a classe com maior frequência de observações. A classe modal vai ser a mais alta aqui, né? A gente tem um maior número de observações, né? Entre 7 a 10 salários mínimos. Então a classe modal é ela, e o limite inferior da classe modal é o 7. A classe modal aqui está de 7 a 10, limite inferior, então é 7. Quem é o A? O A vai ser a diferença entre a quantidade de observações da classe modal menos a quantidade de observações na classe anterior. E vai ser essa diferença em valor absoluto. Então, no nosso caso aqui, vai ser essa diferença em módulo. No caso, 11 menos 7, que vai dar 4. O B vai ser a diferença, né, das frequências da classe modal para a sua classe à frente, também em valor absoluto. Então, vai ser a maior menos a menor. 11 menos 6, que vai dar 5. Então, esse é o nosso B. E o H é o comprimento dos intervalos de classe. Todas as classes, né, têm comprimento 3. Então, o nosso H é igual a 3. Então, esses valores, né, a gente utiliza na fórmula e, fazendo os cálculos, chegaremos em um valor modal de 8,3 salários mínimos. Qual que é a interpretação que a gente pode fazer desse resultado? Primeiramente, os salários são mais frequentes entre 7 a 10 salários mínimos, né? Essa conclusão a gente já tem por ser esse o intervalo da classe modal. E, em particular, né, eles estão próximos a 8,3. É um número que está mais próximo aí de representar a moda desse conjunto de observações. Vamos ver agora como obter a mediana para dados agrupados em classes. Então, reforçando aqui, né, dados agrupados em classes, a gente trabalha quando os dados originais, por algum motivo, se perderam, né? Mas preservou-se os dados agrupados. Aí, a mediana, né, o modo como a gente vai obter a mediana vai mudar um pouco. Igual mudou um pouco, né, para a média e para a moda. Então vamos lembrar aqui que para obter a mediana, né, ela deve corresponder a um valor que metade das observações estão abaixo da mediana e metade estão acima. Daí a gente vai utilizar argumentos geométricos, a gente vai utilizar uma proporção, uma regra de 3 que vai nos possibilitar obter a mediana. Então a gente vai trabalhar com 2 exemplos. Então vamos voltar ao exemplo do salário dos funcionários. Vamos obter a mediana tendo como base apenas, né, o histograma e o diagrama de distribuição de frequências. Então vamos obter a mediana. A gente tem uma quantidade aqui de 36 observações, eram 36 funcionários, e essa informação não se perdeu, né? Pois a quantidade de funcionários, né, na empresa, a quantidade de observações, é a soma das frequências. Estou escrevendo aqui as frequências em cima de cada uma das classes para facilitar a nossa visualização. E para obter a mediana, a gente vai utilizar aquele mesmo raciocínio que a gente já trabalhou anteriormente.
vamos utilizar a frequência acumulada. Então a gente tem aqui as frequências para cada uma das classes e aqui as acumuladas. Então na primeira classe teremos 7 observações. Na primeira classe com a segunda já vão ter dado 18 observações. E, 18 é a metade de 36. Então a gente já chegou na metade dos dados. Então, reparem que quando a gente percorreu as duas primeiras classes, nós já obtivemos 18 dados, né? Que é a metade das observações. Então, o que é razoável a gente concluir? A gente vai ter com 50% de cada lado. E quem é que está bem no meio do caminho entre essas duas metades? Vai ser o 10. Então, para esse exemplo aqui, é razoável admitir que a mediana é 10. Ou seja, a gente conclui que metade dos funcionários recebe menos de 10 salários mínimos e metade recebem acima de 10 salários mínimos. Vamos ver se essa aproximação foi boa, se essa estimativa foi boa. Vamos voltar ao conjunto de dados originais para fazer essa conferência. Então, vou voltar na tabela que nós já apresentamos na aula passada. E aqui, essa tabela ela já foi propositalmente ordenada em relação ao salário dos funcionários. E essa tabela tem 2 páginas, igual eu comentei na aula passada. Então temos aqui a primeira metade de funcionários, os 18 primeiros funcionários. Repare que o salário deles ficou abaixo de 10 salários mínimos. E vamos agora para a próxima página. Repare que na próxima página todo mundo já recebe mais de 10 salários mínimos. Ou seja, a aproximação que nós fizemos para dados agrupados em classes foi boa, né? Foi coerente. Então, aqui a nossa mediana por meio aqui desse critério que nós utilizamos. Ok, beleza. Precisamos admitir o seguinte: esse exercício foi fácil. Esse exercício foi fácil porque a gente atingiu a metade dos dados bem na transição de uma classe para outra. Nem sempre isso vai acontecer. Então é interessante a gente trabalhar com um caso mais geral. Então, o que eu vou fazer aqui? Vou fazer uma pequena mudança nesse exemplo. Ou seja, vamos criar um novo exemplo fazendo uma mudança aqui. Ao invés de 11 e 6 na classe 2 e 3, eu vou colocar 9 e 8. Estou mudando aqui. Vai continuar sendo 36 dados. E vai mudar aqui a altura dos retângulos. Né? Então vamos trocar aqui. O retângulo 2 ficou com 9. A segunda classe está com frequência 9. E a terceira está com frequência 8. E o restante, né, permaneceu inalterado. Vamos ver como obter a mediana para esse conjunto. Então vamos novamente aqui à observação. Ainda temos aqui as frequências, né, para cada uma das classes e aqui as frequências acumuladas. Então na primeira classe temos um total de 7 observações. Na segunda classe já temos um total de 16 observações. Ainda não chegamos na metade, que é a metade de 36, 18. Ainda não chegamos em 18. Aí quando a gente chega no próximo aqui, deu 24. Opa, já passou de 18. Então a mediana vai estar onde? A mediana está na terceira classe. Está em algum lugar aqui. Vou até indicar aqui. A mediana está aqui dentro. E a mediana, lembrando que ela delimita o conjunto como 50% dos valores estão abaixo da mediana, 50% estão acima. Como que a gente vai obter essa mediana? Então, um detalhe aqui importante para o pessoal é o seguinte:
quando até aqui, né, quando a gente chega aqui nesse 10, né, quer dizer que a gente já passou por 16 observações, né? É a soma aqui, né? Aí, do 16 foi pro 24, que já é a soma desse 8 aqui. O que a gente percebe? Que temos dois valores, dentro dessa classe, nós temos dois valores antes da mediana, porque a gente estava com 16. Faltou somar 2 para chegar na metade, que é 18. E temos 6 valores após a mediana. Tudo isso dentro dessa classe aqui. Esse 6 aqui não tem nada a ver com esse 6 aqui. Tudo bem? Para a gente fazer o cálculo da mediana, a gente vai utilizar essa regra de 3 aqui, ó. A gente vai trabalhar com uma proporção dentro dessa classe aqui, onde a mediana está inclusa. A largura da classe, que no caso é 3, né, ela está para a quantidade de dados dentro da classe, que é 8. Esse valor é esse valor, né, está para esse valor na mesma proporção que a largura da classe antes da mediana, essa largura pequenininha aqui, está para a quantidade de dados dentro da classe antes da mediana, que no nosso caso vai ser 2. Ou seja, vendo em valores numéricos para esse caso, a largura da classe é 13 menos 10, ela está para 8, assim como a largura da classe antes da mediana, essa largurinha aqui é mediana menos 10, esse 10 é por causa desse 10 aqui, ela está para 2, que foi o número de valores, né, antes da mediana. Então a gente vai trabalhar com essa regra de 3 aqui. Então, 13 menos 10 é 3, né? Então 3 está para 8, assim como a diferença da mediana por 10 está para 2. Fazendo o produto cruzado, 3 vezes 2 é igual a 8 vezes a mediana menos 10. E aqui o restante dos cálculos, né? 3 vezes 2 é 6. O 8 desceu dividindo, aí esse termo ficou no segundo membro da igualdade, e fazendo todos os cálculos aqui, chegaremos em 10,75. Então, nesse conjunto de observações, né, nós temos que 50% dos valores estão abaixo de 10,75, 50% dos valores estão acima. Vou deixar como exercício para vocês continuarem trabalhando no exercício que eu deixei para vocês no final da aula passada. Então, esse foi um conjunto de observações que eu deixei para vocês no final da aula passada. Na aula passada, então, vocês já obtiveram o diagrama de classes e o histograma desse conjunto de observações, e eu vou pedir para vocês fazerem o quê? Tudo que a gente fez na aula de hoje, é calcular a média, mediana e moda para os dados agrupados em classes. Eu vou pedir também para vocês obterem a média, mediana e moda para os dados brutos, que foi o modo que, né, nós fizemos nas aulas iniciais do curso. E aí, na letra C, vocês comparam esses resultados. Na letra A, a gente tem os valores exatos, né, da média, mediana e moda, que é quando a gente tem os dados, e na letra B são os valores que a gente utiliza quando nós não temos os dados e obtemos as medidas de posição por meio do histograma. Tudo bem? Aqui algumas referências bibliográficas, lembrando que nessa primeira referência, né, foi dessa referência que eu tirei o exemplo da tabela de funcionários da empresa MB. E por hoje é só. Bons estudos para vocês e até a próxima.